E aí pessoal, boa tarde. Bem-vindos de volta ao CT Tech Summit. Eu sou o Douglas Matoso. Eu vou falar sobre a evolução do front-end. Antes de começar, só dar um aviso, né? Ali embaixo a gente tem o endereço do site sly.do. Para deixar comentários, perguntas, vocês podem acessar ali, ele vai pedir um código e é só colocar o código que está ali, CINT Tech Summit, e aí vocês podem ir mandando perguntas e no final a gente responde. Bom, o que eu vou falar, né? Evolução do desenvolvimento front-end. A minha ideia é mostrar qual o cenário atual do desenvolvimento front-end, o que esse profissional trabalha hoje, né? Quais são as áreas de atuações dentro desse ramo. E para isso a gente vai voltar um pouco no tempo, ver como, lá desde o início da internet, como as coisas evoluíram até o estágio que está hoje. E tentar até extrapolar um pouco para tentar ver o que vem pela frente, né? Então, antes de mais nada, meu nome é Douglas Matoso, eu sou desenvolvedor front-end aqui na CIT desde 2008, já vou para 10 anos aqui, ano que vem, né? Na foto aí eu sou da direita, tá? E aí tem meu site, se alguém quiser, eu posto algumas coisas relacionadas a desenvolvimento web, no dmatoso.com. E se alguém quiser me acompanhar no Twitter também, é esse endereço aí, Doug2K1. Ok? Bom, eu falei que eu vou falar da evolução do front-end, né? Mas só pra gente, todo mundo tá na mesma página, evolução do quê? O que é front-end? Então eu fui buscar o que a Wikipedia diz, né? Do que é front-end web development. Então, dando uma pincelada aí, ele resume bem, né? Que é a prática de produzir HTML, CSS e JavaScript para um site ou uma web application, de forma que o usuário pode interagir com essa aplicação, com esse site. E aí ali ele ainda fala, né, que os desafios associados com esse desenvolvimento é que as ferramentas e as técnicas elas mudam constantemente e o desenvolvedor tem que estar ciente, acompanhando de como esse campo se desenvolve, né? Que é o que a gente vai ver nessa palestra, todas essas mudanças que ocorreram com o tempo. Então, começando lá atrás, no início da internet, praticamente, né, nos anos 90, tempo que a internet era só mato, né? Então, a internet no início era o que? Era um grande repositório de conteúdos, principalmente textos e imagens, e com as coisas linkadas entre si. E aí no começo tinha alguns formulários, mas geralmente esses formulários eram processados no back-end. Então o trabalho do front-end, que na verdade na época, né, era até conhecido como webmaster. Então aí tem uma linha do tempo só para a gente ver o que tinha naquela época, né? Então foi quando surgiram, meados de 95, por ali, as primeiras tecnologias, o próprio HTML, CSS e o JavaScript, até 96 ali, que são as bases do desenvolvimento front-end até hoje, né? E as primeiras ferramentas ainda bem incipientes, vocês podem ver ali que a gente já tinha até o Flash em 97, mas ele ainda não tinha muita força, né? Até porque a internet o acesso era mais difícil, era mais lento. Nessa fase ainda poucas pessoas eram privilegiadas de estar conseguindo acessar a internet, né? E aí na parte de baixo da linha ali, basicamente os primeiros navegadores, né? O Netscape Navigator, a primeira versão do Internet Explorer, as primeiras versões que foram desenvolvendo ali, mas era bem o começo de tudo, né? Aí nesse começo a gente tinha a figura do webmaster, que era basicamente a pessoa que cuidava do site. Não tinha muita separação, de repente a pessoa criava o layout do site, fazia o desenvolvimento do front-end, né, que ali
as primeiras versões do HTML, do CSS, alguma coisinha de JavaScript. Fazia também o back-end, nem tinha tanto essa separação que hoje a gente vê, né? E cuidava desde além, né? De cuidar da infra, manutenção no servidor, fazer o deploy da aplicação, que o deploy se resumia a subir no FTP, talvez, mandar os arquivos para o FTP, né? Não tinha muita complicação aí. E até a posterior manutenção e tudo, era o cara que cuidava dos sites. E aí, nessa época, dava até para se safar com uma mensagem dessa. Esse site é melhor visualizado no Internet Explorer, com resolução 800 por 600. Que, como eu falei, o acesso à internet não era tão fácil, né? Então a pessoa, ela conseguir conectar e estar na internet, para ela já era uma vitória. Então os sites não tinham tanta preocupação, não tinha tanto gasto, as pessoas ainda não compravam tanto pela internet, não contratavam serviços, então era mais um repositório de informações, geralmente empresas offline tinham a sua presença bem pequena online ali, né? Então o desenvolvimento estava tudo começando. E aí, ali por volta do ano 2000, explodiu o que a gente conheceu como Web 2.0. Então a internet começou a deixar de ser só um repositório de textos e imagens para mostrar essa nuvem de termos aí, né, que começou a ter muito mais coisa. E a principal mudança nessa Web 2.0 era conteúdo gerado pelo usuário. Que até então era a figura do webmaster ali, colocava conteúdo, os responsáveis pelo site colocavam o conteúdo e o usuário consumia. A partir de um ponto, o usuário também tinha oportunidade de colocar conteúdo, surgiu as primeiras aplicações, o início das redes sociais, blogs, muita coisa, conteúdo de usuário para usuário mesmo. E aí com isso, com a evolução das tecnologias, o acesso mais rápido, mais fácil, a parte do front-end começou a ficar mais complexa também. Por exemplo, tinha animações, o Flash surgiu ali no final dos anos 90, mas aqui ele já ganhou mais força com a internet um pouco mais rápida. Tinha esse desenvolvimento Flash, as interações eram mais complexas, os sites eram mais complexos. Começou a ter preocupação com a usabilidade, né? Aquele negócio aquela mensagem de use esse browser com essa resolução, já não pegava bem, né? Você tinha que atender o que o usuário tinha da melhor forma possível. Aí começou a ter bastante conteúdo em áudio e vídeo, né? Que muda bastante também a forma de desenvolver, de entregar esses novos formatos de conteúdo. Aí também começou a surgir novos navegadores, né, que no momento era o Internet Explorer dominava. Então, com o surgimento de novos navegadores, quebrando um pouco assim, o público mais variado, às vezes o desenvolvimento também tinha algumas diferenças de navegador para outro. Então, o desenvolvedor front-end tinha que estar atento a isso, né? Então, era uma complicação a mais para o trabalho dele ali. E alguns pontos que ele tinha que estar atento, né? Questão de performance, apesar que era legal ter animação, ter muita coisa, mas o desenvolvedor tinha que estar ciente de que não podia colocar muita coisa pesada, que às vezes a internet, o acesso ainda não era tão rápido quanto a gente queria. Questão de SEO, né, que é otimização para mecanismos de busca. Como surgiram explosão de muitos sites, você queria que o seu site fosse visto. Então, a principal forma do usuário chegar no seu site é fazendo uma busca, no mecanismo de busca,
Então, com a concorrência maior, você queria estar numa posição melhor ali, ser encontrado mais facilmente. Então, surgiram um monte de técnicas para deixar o seu site mais amigável, para ele conseguir atingir melhores colocações, né? E também a questão da acessibilidade, né? Mais pessoas acessando a internet com diferentes capacidades, de deficiências. Então, todo mundo queria acessar e queria comprar, gastar, e, enfim, usar tudo aquilo, e o seu site tinha que prover facilidades para o acesso ser bom para todo mundo. Então, mais ou menos nessa época, né, o que a gente tinha era websites, que era mais informações estáticas ali principalmente, e começaram a se transformar em web applications. Que a gente começou a ter web e-mail, redes sociais, enfim, aplicações mesmo com muita interação e não só o consumo mais passivo do usuário, né? Aí, avançando ali naquela linha do tempo, né, a gente tem, começando as primeiras ferramentas, o desenvolvimento JavaScript estava começando a ganhar mais complexidade, então a gente tinha ali os primeiros frameworks, o jQuery ali entre 2006 e 2007, que foi uma biblioteca muito famosa, ainda né, então ela começou a surgir ali, alguns outros frameworks. E ali embaixo, na parte de browsers, né, surgiu o Firefox, o Safari, e mais para o final ali, eu vou falar depois, mas já começou a surgir os primeiros iPhones, os primeiros Androids, e aí é uma outra revolução que vem depois na internet. Então, com essa complexidade aumentando, fazia sentido ter uma separação, né? Tipo, a mesma pessoa cuidar de tudo do site, né, ser o responsável pelo site inteiro, começou a não fazer muito sentido. Então, teve a primeira separação do desenvolvedor que cuidava do back-end, do developer ali, e a pessoa que cuidava mais da parte de front, né, que o termo mais ainda usado era web designer, né, que era o cara que cuidava mais, a menina que cuidava mais da parte visual. Então, esse web designer, o papel dele englobava tanto a parte de criação, né, do design mesmo, do desenho das telas, de toda a parte criativa, e também o desenvolvimento ali do front-end, gerar o HTML, o CSS. Aí já tinha mais uso do CSS, mais JavaScript, né? E como eu falei, o Flash ganhando força para fazer animação, esse tipo de coisa. E aí veio uma nova revolução, mais ali perto de 2010, por ali, que todo mundo passou a ter um desse na mão, né? E com isso, que a gente chama de Mobile Revolution, né? A revolução do acesso móvel. Então, com a popularização de smartphones, tablets, começou a ter um ambiente para o desenvolvedor, isso era um ambiente mais fragmentado, né? Que aí variava muito o tamanho de tela, o hardware que ia rodar, que ia acessar o site. Então, são várias limitações, vários pontos de atenção que o desenvolvedor precisa estar atento. E aí o público também cada vez mais exigente, né? Porque era quase que, praticamente hoje todo mundo tem acesso o tempo todo, sempre que quiser, a um toque ali, ele está na internet. Então, o público mais exigente, ele quer resolver problemas na internet, quer comprar da forma mais rápida possível. E não, do lado do público e do lado das tecnologias também, para acompanhar, tudo foi evoluindo, né? Então, o desenvolvimento front-end começou a ter que interagir com algumas novas tecnologias, principalmente com os novos hardwares que estavam surgindo. Por exemplo, telas touch, né, que é um comportamento um pouco diferente de acesso com teclado e mouse.
algumas funcionalidades de geolocalização, por exemplo, para saber qual posição, qual local, né, geográfico mesmo o usuário está acessando, interação com novos hardwares, né, interação com câmera, com microfone, sistema de notificação. Então, com isso foi só aumentando a gama de coisas que o desenvolvimento front-end tinha que estar atento e tá interagindo. Da parte da tecnologia, teve evoluções também nas próprias tecnologias bases, né, que é o HTML e o CSS. Surgiu o HTML5 com novas funcionalidades, principalmente essas interações com hardware, câmera, microfone, enfim. E o CSS3 também para melhorar a questão de criação de layout, né, layouts mais complexos, mais escaláveis, né, cada vez mais um desenvolvimento mais complexo. E aí a linha do tempo, a partir daí, explodiu de coisa, né? Eu coloquei ali 2 marcos, que eu vou falar com mais detalhe mais para frente, mas no início ali, 2009, perto de 2010, o Node.js, daqui a pouco eu vou falar como que ele influenciou bastante no desenvolvimento front-end. E aí nesse meio tempo uma infinidade de ferramentas, de frameworks, a própria evolução das tecnologias base, do próprio CSS, do próprio JavaScript. Um segundo marco forte ali também em 2015, né, foi uma evolução do JavaScript, a versão conhecida como ES6 ou ES 2015, que eu vou detalhar depois, mas também foi uma grande mudança. E ali na parte de navegadores, que a gente tem a partir daí até hoje é quase que infinitas formas de acessar a internet, né? Desde o celular mais simples até o mais moderno, desktop, notebook com diferentes telas, resoluções, pode acessar por TVs, por telas gigantes, enfim, o acesso ficou universal e todos esses usuários, chegando por diferentes formas, vão bater no front-end do site, né? Então, um desenvolvimento cada vez mais importante, com mais pontos para ele se preocupar. Então, aí, com todo esse aumento, aumento de complexidade, começou a fazer sentido mais uma quebra, né? Que a gente tem, então, ali o que hoje a gente chama de front-end, né? O desenvolvedor front-end ali no meio, do lado mais de criação, de usabilidade, esses termos variam muito, né? Mas hoje é mais conhecido como UX ou UI Designer. E o lado do back-end, o desenvolvedor que vai cuidar mais do back-end, enfim, de escalar a aplicação, acesso a banco e tudo mais. Aí vale notar, né, que o front-end ali no meio, essa divisão entre ele e a parte do design e a parte do back-end não é uma definição rígida, né? A gente começa até a ver ali, dentro ali do círculo do front-end, alguns profissionais, dependendo do projeto, dependendo da própria pessoa, ela atua mais tendendo para o lado da criação. Então, de repente, ela atua mais fazendo um pouco da parte de design, de criação, de usabilidade. E tem talvez um outro perfil de front-end que atua um pouco mais na parte de desenvolvimento, de programação mesmo, e já tem até uma formação mais de computação mesmo e tem uma preferência mais atual daquele lado. Mas, em resumo, o front-end ele faz ali o meio de campo, né, entre toda a parte de criação, de conhecimento do usuário, de layout e tudo, e a parte do back-end e fazer isso tudo funcionar da melhor forma possível. E aí, o que esse profissional ele tem que lidar basicamente hoje, né? Aí tem esse roadmap aí,
mais ou menos um guia, assim, né, para quem quer se tornar, quem é front-end, está meio perdido na área, meio que um caminho assim a ser seguido de o que tem que aprender, né, o que tem que estar atento. E primeira coisa, né, aprender o básico, que é as tecnologias básicas até hoje, desde lá do início, são HTML, CSS e JavaScript. Por mais que a gente tenha um monte de ferramental em cima disso, isso é o básico e é o que está por trás de tudo. Ali tem até uma indicação do jQuery, né, que é uma biblioteca importante. E por muito tempo a parte de front-end meio que se resumia a isso, né? HTML, CSS, JavaScript, um pouco de jQuery. Às vezes não tinha nem necessidade de ir muito além. Aí hoje você entra na parte de aprofundar, né? Que com toda essa evolução tem infinidade de coisas que o profissional tem que estar atento, né? Por exemplo, o próprio JavaScript evoluiu, aí práticas, por exemplo, de testes automatizados, que talvez não era tão forte, começa a surgir. Vários frameworks, cada um trabalhando de forma diferente. Todo um ferramental, que a gente vai falar com mais detalhe daqui a pouco. A parte de gerenciar assets, né, que ali a gente vai falar de module loaders, bundles, que é cuidar de todos os assets, todo imagem, CSS, JavaScript, deixar tudo ok para produção. A própria parte do CSS também, né, além do CSS em si, tem várias metodologias para trabalhar com CSS. Tem ferramentas que a gente conhece como pré-processadores, né, que estendem as funcionalidades do CSS. E aí na parte de desenvolvimento, né, o front-end mais próximo do desenvolvimento em si, né? Então começa a se preocupar com padrões de projeto, com técnicas de escalabilidade, de manutenção, tudo que um desenvolvedor, independente do ramo, tem que se preocupar. O desenvolvedor front-end, que ali está mais envolvido com JavaScript, tem que estar atento também. Então eu falei, né, que um grande marco aí que gerou muita mudança no desenvolvimento front-end foi a criação do Node.js. Que até então o JavaScript era uma linguagem que rodava nos navegadores. E dentro dos navegadores tinha uma parte lá que é chamada de motor JavaScript que executava o JavaScript ali dentro. Então o que a equipe que criou o Node fez, né, foi pegar esse motor de JavaScript do Chrome, que é chamado de V8, que já era um motor rápido, né? O Chrome, quando surgiu, ele teve essa premissa de ser, na época, o navegador mais rápido. De repente até hoje ainda não sei. Mas o motor de JavaScript dele já era bem otimizado, bem rápido. Então essa equipe conseguiu tirar esse motor do navegador, evoluir ali, né, uma biblioteca principal e tudo para rodar fora do navegador. Então o JavaScript, que era contido só no front-end, no browser, pode rodar no back-end. E em resumo, a partir disso aí a gente já fala, né, JavaScript em todo lugar. Que hoje a gente já vê, você pode criar aplicação para dispositivo móvel com JavaScript, pode rodar JavaScript em dispositivos IoT, né, num Raspberry, num Arduino, enfim. Isso abriu uma gama de coisas para se fazer com JavaScript. E a gente pensar, mas JavaScript saiu o JavaScript do navegador, pode ter JavaScript no back-end, mas como isso influenciou a parte do front-end, né? Isso ajudou muito a disseminar ferramentas de build. Que em resumo, né, o processo de build é você pegar o código e os assets de desenvolvimento,
do jeito que eles estão ali, da melhor forma para o desenvolvedor atuar, e transformar aquilo no código de produção, que é o código da melhor forma possível para o browser consumir. Então, algumas coisas que essas ferramentas começaram a fazer, né? Por exemplo, análise estática de código. Aí eu citei algumas ferramentas, JSLint, ESLint e o StyleLint. Na verdade, né, essas ferramentas elas vão analisar o seu código, tanto JavaScript quanto CSS, e antes de você rodar o código ele já vai apontar possíveis problemas, algum erro de sintaxe, alguma boa prática que não está sendo seguida, e já apontar aquilo antes de você sequer mandar o código para o navegador. E outro ponto importante também é a minificação de JavaScript, que é, como eu falei, né, para o código de desenvolvimento, para o desenvolvedor, o ideal é o código estar o mais separado possível, bem comentado, bem formatado, mas para o navegador isso não importa muito. Então, até para o usuário que tem que fazer o download daquele código, né, na hora de acessar o site, o ideal é que ele esteja o mais compacto possível, não importa nome de variável, não importa comentário, nada. Então, tem todo esse processo de transformar o código para deixar ele mais enxuto possível para produção. E aí duas coisas importantes que eu vou detalhar daqui a pouco são pré-processadores de CSS, que adicionam funcionalidades a mais no CSS, e a transpilação de JavaScript, esse termo transpilar, né, que é converter de uma linguagem para outra linguagem de programação. Então você já não se limita a desenvolver com o JavaScript do jeito que ele vai rodar no browser, você pode programar com um JavaScript diferente, que eu vou falar com mais detalhe, e aí esse processo de build deixa do jeito que o browser precisa para rodar. Aí algumas ferramentas que surgiram nessa linha, né, o Grunt, o Gulp, e hoje acho que a mais forte é o Webpack, que trabalha todo esse processo de build muito bem resolvido. E com isso também, com a complexidade do JavaScript aumentando, né, do desenvolvimento do JavaScript cada vez com regras mais complexas, do desenvolvimento cada vez maior o código. Então, nesse momento aí, começaram a surgir os conceitos de Single Page Applications, né, que é a aplicação que basicamente o back-end ele manda os dados, tem uma API que manda dados, principalmente formato JSON, e o front-end vai cuidar de toda a parte de fazer essa requisição, tratar os dados e exibir na tela e também tratar interações do usuário para persistir esse dado de novo. Então ganha muita complexidade o código JavaScript. Então com isso surgiram várias tentativas, muitas com sucesso, de deixar cada vez mais o JavaScript mais organizado, melhor de dar manutenção. Então tiveram alguns frameworks ali. Os primeiros ali, os logos, o Knockout, o Backbone. Os primeiros eles trabalhavam bastante com o conceito de MVC, né, que é até um conceito que já vinha antes do back-end, então eles trouxeram essa ideia para o front. E aí depois, uma evolução, outros frameworks começaram a trabalhar mais com o conceito de Web Components, né, de componentes. Tem até uma piada na área assim que fala, desde o momento que eu comecei essa palestra aqui, já foram criados 20 frameworks de JavaScript novos. Mas por um tempo, a gente viu até ali na linha do tempo, meio que era isso mesmo, né? Que muita coisa não resolvida, todo mundo tentando resolver, cada um à sua maneira. Então surgia muita coisa mesmo, mas que muita gente talvez vê como parte meio negativa, né? Eu pessoalmente acho positivo, que no final tudo isso foi contribuindo para a coisa ir evoluindo, e tanto que o que eu vejo hoje é que está começando a estabilizar. Tem alguns frameworks que foram feitos ou são patrocinados por grandes empresas, né? Então
que já estão num nível bem maduro, por exemplo, o React, que foi feito pelo Facebook, o Angular e o Polymer, que são desenvolvidos no Google, e o mais recente, o Vue.js, que não é desenvolvido por uma grande empresa, mas tem grandes empresas bancando isso aí, contribuindo, então acho que a tendência é isso dar uma estabilizada. E o último ali, que é uma brincadeira também, né, que parece o nome de um framework, Vanilla.js, mas na verdade é uma brincadeira para talvez não usar frameworks. Às vezes um projeto muito simples, né, não precisa, e com esse surgimento de tantos frameworks, meio que as pessoas achavam, nossa, eu tenho que usar, né, sem analisar muito se o projeto precisa. Então tem a brincadeira, vou usar o framework Vanilla, mas na verdade é JavaScript puro, que também tem o seu lugar. Aí uma coisa que eu falei, né, que são pré-processadores de CSS, que apesar do CSS estar evoluindo, tem algumas funcionalidades que essas ferramentas já colocavam a mais no CSS, né, como por exemplo adicionar variáveis, você poder criar funções no CSS, você organizar seletores alinhados. Então, principalmente essas ferramentas ali, o Sass, o Less e o Styles, eles davam isso e com a ajuda das ferramentas de build, no final isso tudo era convertido para o CSS padrão, que é o que o navegador entende, né? E aí outro marco que eu falei, né, que é a maior evolução que teve no JavaScript foi a criação da versão 6, que depois ficou com o nome de ES 2015, porque o plano deles é ter uma atualização todo ano agora. Então isso aí adicionou muita coisa, né? Eu listei algumas ali, mas é uma infinidade de coisas. Classes, enfim, é muita coisa para falar aqui, mas deixando o JavaScript mais apto à demanda dessas aplicações mais complexas, né? E além do JavaScript, as pessoas também queriam ter a opção de querer programar em outras linguagens para a web, né? Então ali surgiram algumas linguagens como o CoffeeScript, o TypeScript, que é uma linguagem criada pela Microsoft, que adiciona tipagem estática no JavaScript, né, que o padrão JavaScript não tem. Algumas linguagens mais voltadas para o paradigma funcional, como o ClojureScript, o Elm, e até a linguagem da moda, aí, o Kotlin, que dá para você programar e rodar isso no navegador, né? Só que eu falei que o JavaScript evoluiu, novas linguagens, mas às vezes tem um navegador um pouco mais antigo que ainda não tem suporte para isso tudo. Então uma ferramenta que ajuda bastante nisso também é o Babel, que ele pega qualquer código das versões do JavaScript, seja 2015, 2016, até o que a gente chama de JavaScript do futuro, né? São coisas que vão ser lançadas ainda no JavaScript, mas ainda nem foram lançadas, mas você já consegue usar hoje graças a essa ferramenta. Então ele tem a possibilidade de pegar tudo isso e converter para o JavaScript versão 5, que é compatível com basicamente qualquer navegador. Então o desenvolvedor fica livre para usar o que ele quiser. Uma coisa que mudou bastante também foi gerenciamento de dependências. A gente pode lembrar lá no início eu quero usar o jQuery. Então como era o processo? Vou lá no site do jQuery, ver qual versão que é a mais recente, vou lá na página de download, baixo, e aí coloco esse tag script ali no meu site, preferencialmente com a versão já minificada, né, para ficar um arquivo menor. E se eu quiser depois fazer uma atualização, tem que entrar lá de novo no site, que entrar lá de novo no site, ver, lançou uma versão nova, baixo e substituo. Hoje já não é mais assim, né? Você define num arquivo que você está usando a biblioteca, qual versão ali que você quer usar, e com um comando ali npm install, você instala todas as dependências na versão, ele baixa e já está ali no seu projeto. Mas o que é esse npm que eu falei, né?
O NPM é duas coisas, é uma ferramenta de linha de comando que surgiu junto com o Node para você instalar pacotes. Você cria então um arquivo especificando as suas dependências e você roda o NPM para ele baixar tudo e trazer para o seu projeto. Mas também o NPM é um repositório de onde ficam esses pacotes, né? Então, um fato interessante é que tem esse gráfico ali, né, de contagem de módulos disponíveis. A gente pode ver que o NPM, ali em azul claro ali, tá isso esse ano, né? Ele já era o repositório comparando com outros e outras linguagens, o que mais tem módulos disponíveis, e isso está numa crescente gigantesca, né? Então tem módulo para tudo no NPM, talvez até demais, mas enfim, algo que evoluiu bastante. E como falei, né, o desenvolvimento front-end cada vez mais maduro, ele precisa ter também testes automatizados, né, que já era uma prática aqui no back-end, talvez em outros cenários de desenvolvimento já era algo mais que fazia parte do dia a dia. No front-end veio um pouco depois, mas hoje já é algo bem estabelecido. Então a gente tem ferramentas aí que geram relatório de cobertura, de testes, você pode aplicar o TDD normalmente, pode integrar isso aos sistemas de CI, né, de integração contínua, para rodar o teste a cada build, a cada commit, se quebrar alguma coisa para a build, tem que arrumar. Então, aí eu citei aí algumas ferramentas, né, alguns frameworks, que é o Jasmine, Karma, o Jest e o Mocha, que são talvez as mais usadas. E aí eu acho importante citar, né, que com essa expansão do JavaScript no back-end, JavaScript no front-end, fortaleceu um papel que é o chamado full stack, que pode gerar uma polêmica aí, tem gente que fala, mas isso não existe, né? O cara é bom no back-end ou é bom no front-end. Mas é algo que tem algumas stacks específicas, que algumas mais conhecidas aí, que é o Min e o Mern, que na verdade é o MongoDB como database, o Express como servidor, algum framework ali, Angular ou React, e o próprio Node, né, fazendo. Então você acaba usando JavaScript em tudo. E alguns frameworks têm até a opção de fazer render no lado do servidor, né? Então o React, o Ember, o Vue e o Angular, eles já têm essa possibilidade de você fazer o render não só no browser, mas do lado do servidor. Então isso amplia, né, a atuação do front-end, que talvez queira migrar para essa parte de também desenvolver back-end. E aí eu coloquei aqui só essa tabela, né, dessa pesquisa desse site Indeed, que ele lista ali o título de Full Stack como algo que cresceu muito nos últimos anos, né? Ali tem a taxa de aumento de vagas, né, pedindo esse profissional, das que mais aumentou nos últimos anos. Então, por mais que seja algo polêmico, tem mercado para isso. Então, outra área de atuação que o front-end também começa a poder atuar é desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Com algumas ferramentas aí, ele pode usar tecnologias da web para desenvolver aplicativos, né? Não só site responsivo, mas aplicativos mesmo, sejam híbridos ou nativos, né? Então tem aí alguns exemplos de ferramentas que permitem isso. E um conceito novo aí também, que está bastante forte, está crescendo, é o conceito de Progressive Web Apps, que na verdade é um site, está na web, mas se comporta como um aplicativo. Então tem ícone, você pode colocar o ícone na home ali do seu celular, como se fosse um aplicativo. Ele roda em tela cheia, ele pode funcionar offline, ele tem acesso ao hardware, manda notificações, enfim, ele se comporta como um aplicativo. Então isso é uma prática que está ganhando muita força também. E aí, para fechar, eu deixo só uma provocação, né? Com tudo isso que eu falei, de toda essa expansão do desenvolvimento front-end,
Tem esse artigo aí que causou uma certa polêmica no site Tableless, que é um dos sites mais conceituados do desenvolvimento web, que eles lançaram o fim da profissão front-end. Fala que essa profissão, como você conhece, vai morrer. Mas na verdade é mais um título chamativo, né? Mas o que ele fala é que a forma como faz isso hoje, ele, na verdade, não vai morrer, mas vai se transformar, como já está transformando bastante, né? Então, é mais um alerta para o profissional estar sempre antenado para onde está indo, de repente atualizar a forma de atuar, as tecnologias, para estar sempre dentro do mercado ali. Bom, isso era o que eu queria passar para vocês. A gente vai ver o que temos de perguntas ali. Vamos ver, com a morte do Flash, a internet ficou mais do mesmo. Muitos ou quase todos os sites com cara de bootstrap básico. Os designers ficaram menos criativos? Cara, assim, é uma conclusão que você pode pensar, né? Que sites ficaram talvez mais simples, né? Antigamente talvez era mais ousado, né? Coisas mais diferentes. Mas eu não sei, talvez isso também seja uma demanda dos usuários, né? Que talvez eu quero acessar principalmente sites mais comuns, um site de compras, um site de notícias. O ideal talvez não seja inventar tanto, né? Deixar de uma forma mais familiar para o usuário, né? Então, se eu entrar num site que eu nunca entrei antes e ele for funcionamento totalmente diferente, de repente dá aquela assustada, né? Então, acho que nesse ponto a tendência é deixar o usuário mesmo familiarizado. O que mais? Você acha que com a onda de apps vai diminuir a atenção nos sites das empresas? Então, eu não sei, a minha opinião, assim, é que eu acho que até vai um pouco mais, talvez, no sentido oposto. Porque, como eu falei, né, tem algumas tecnologias que a web está se tornando cada vez mais próxima de um aplicativo. Então, como Progressive Web Apps, né, algumas coisas assim. Eu acho até que já tem alguns exemplos no mercado disso. Talvez alguns apps deixem de existir em prol do site. Então, o site se comporta como uma web, como um aplicativo, mas você não tem que ir lá na loja, instalar, enfim, acho que a gente está vivendo meio que uma transição aí. Assim, muita coisa realmente acho que precisa de um aplicativo, né, que talvez tenha um funcionamento mais específico, mas eu acho que vai ter espaço para as duas coisas ali. Eu não vejo que a atenção nos sites vai diminuir. Acho que talvez as empresas que ainda não têm esse pensamento tenham que dar mais atenção, talvez, no acesso mobile no seu site, né? Então, a gente vê muito site grande que você entra pelo celular e ele não está adaptado, não é responsivo, você não tem uma experiência muito legal acessando pelo celular. Então, acho que se tiver essa atenção melhor nisso aí, vai ter espaço para as duas coisas. E a última pergunta ali, os gerenciadores de pacote, como por exemplo a NPM, são realmente um ganho para todos os projetos? Então, como eu falei, o NPM ele está explodindo de quantidade de pacotes que tem. Tem coisa que, se você olhar, realmente é inútil. Recentemente teve até um episódio de muitos sites usavam um módulo específico para adicionar um pad numa string. E esse módulo sumiu do NPM e quebrou vários sites. Então, talvez só ter um pouco de critério, né, para saber o que você vai usar de módulo externo, se realmente tem necessidade. Mas eu acho que é um ganho, sim, no geral. Porque você acaba pegando coisas que já estão maduras, já foram testadas, né? Então você utiliza o esforço de outras pessoas que compartilharam aquilo e ganha no seu projeto, né? Só ter um pouco de critério para também não querer
usar tudo, de pegar o primeiro módulo que achar e usar, e de repente ele não ajuda, né? Então acho que é isso. Ok, essa é a última pergunta. Eu agradeço a todos aí e valeu. Já já a gente vai ter a próxima palestra daqui a pouco.